sobre a nossa vida. Sobre o governo, todo desânimo, toda dor. Ei, chega aqui, manda a chuva, manda a maçã. Aleluia. Ei, chega a caravana da maçã. Vai invadindo, Senhor, vai invadindo esse ambiente. Tu és poderoso. Nossa, vou mandar a baixo, mandar a baixo. Ebra-se, invade, Senhor, esse ambiente, invade aquele hospital, uma manifestação de cura, Senhor. Vem, Espírito Santo, nosso amigo, nosso consolador. Nós declaramos que Tu és poderoso. Segura. É nos momentos difíceis que a gente vê quem está do nosso lado. Que bom que Tu veio nos orar para ser curado também. E assim, queridos, eu agradeço cada um que está aqui hoje, cada um que colocou seu nome nas 24 horas de oração, que vai estar orando nas madrugadas, está lutando com a gente. Eu tenho um testemunho. Eu tenho um testemunho. Hoje deve ser um dia difícil para muita gente, porque já é quase 8h15, né? E o pessoal está chegando, então deve ter dado problema aí. Hoje é dia 8? 8. Dia 9 já, dia crítico, né? Então, eu estava ontem indo para o hospital e eu coloquei uma música que nós vamos botar daqui a pouco. Essa música eu conheci ela. Gostaria que você, se você pudesse ficar de pé, a gente não pode, né? Se quem puder ficar de pé. Aleluia. Eu conheci essa música através de uma cantora americana, através do pastor Leandro Spencer. E um dia eu lembro que eu botei ela lá no culto. Fiz um culto fechado lá no Machados. Fechei tudo. Pedi a presença de anjos. E era anjo para todo mundo pelado nessa música. E todo mundo caiu no chão e a presença de Deus muito forte. Então eu vejo unção nessa música. Só que eu não entendia nada, porque era em inglês, né? E mais ou menos no pouco de inglês que eu entendo é I will be okay. Acho que é isso. A música é Tudo Vai Ficar Bem. Eu acho que não tem letra mais significativa para esse momento que nós estamos enfrentando do que saber ter uma resposta de Deus assim: que tudo vai ficar bem. Porque nós somos constantemente bombardeados. Somos bombardeados pelas más notícias, somos bombardeados pela enfermidade, pelo que a gente vê. É um pesadelo atrás do outro. Não é boa notícia, não, é má notícia e uma pausa e uma má notícia e uma melhora e uma piora maior. E eu estava indo para o hospital e eu escutei a música Fly, que é aquela música que canta os anjos. Depois o Espírito Santo pediu para eu botar essa em português, que é Tudo Vai Ficar Bem. E enquanto eu escutava essa música, eu senti, às vezes eu sinto quando a Joyce vai passar mal. E era aquele exato momento que ela estava passando mal, que ela estava convulsionando. E eu escutei uma voz bem forte assim falar para mim, dizendo assim: fala para ela que ela nasceu para vencer. Então, hoje a gente está
A gente está vendo derrota. Tudo que a gente faz, parece que o inimigo vem, esfrega na cara e diz assim: não está adiantando, não está adiantando. Ao mesmo tempo que o inimigo mostra as tragédias, mostra as coisas ruins, Deus vem e mostra as coisas boas. Eu falei para ela: filha, a tua vida vai dar para escrever um livro ou fazer um filme. E eu vejo ela curada. Eu vejo ela usando a vida dela para testemunho, ainda para honrar e para glorificar o nome de Deus. Eu vejo ela voltando a pregar. Eu vejo ela uma Joyce em Deus que ela nunca foi. E ao mesmo tempo o diabo mostra ao contrário. Então é uma luta na mente entre Deus mostrando e o diabo dizendo: não, isso não vai acontecer, isso é coisa da tua cabeça. E Deus falando: não, tudo vai ficar bem. Eu gostaria que a gente fechasse os olhos e nesse momento você levasse a Deus os teus problemas e levasse também a vida da Joyce e escutasse, deixasse o Espírito Santo falar através desse recado. O que você precisa é ser forte. Muitas vezes nós não somos fortes. Nessa luta eu estou contigo, contigo. É bom saber que Deus está conosco. Mesmo pensando que você está longe, A gente pensa que está longe de Deus, que Deus não nos ouve. não perca a esperança. Quando a esperança acaba, a fé Não acaba. perca a esperança. A esperança
está enfrentando batalha, você que está batalhando conosco, nós declaramos que tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Sabe qual é a cena que vem na minha cabeça? A cena que vem na minha cabeça é realmente como se fosse um filme. Sabe, a gente vê ela no hospital, só aguenta, pausa. A gente vê ela no hospital, com dormência, com dor de cabeça, e a gente orando, e daqui a pouco ela funcionando, e daqui a pouco ela vai para a UTI, daqui a pouco ela sai da UTI, daqui a pouco ela vem para casa, e aí fica um dia em casa, aí tem uma série de convulsões, aí a gente vê ela lutando para andar, se arrastando, a gente vê toda a luta dela, sabe? E o diabo esfregando, vai piorar, vai piorar, vai piorar. E aí eu vou andando de carro e escuto, tudo vai ficar bem. Fala para ela que ela não nasceu para morrer, que ela não nasceu para perder, que ela nasceu para vencer. Não somente ela, cada um de vocês nasceu para vencer. Vocês também têm as suas batalhas, vocês também têm as suas lutas. Eu vou aumentar aqui um pouquinho que eu baixei, galera. Você também tem as suas lutas, você também tem as suas batalhas, você também vai pensar assim: está difícil, está muito difícil, eu não vou conseguir vencer. E a gente às vezes é esfregado assim, é esfregado assim no coração assim da gente, toda dificuldade, todo problema. Sabe o que você tem que falar? Tem que falar assim: Senhor, é assim que eu luto as minhas guerras. É assim que eu luto as minhas guerras. Como que eu luto as minhas guerras? Não é só de cabeça baixa, não é só chorando, não. Tem hora que você tem que chorar, tem hora que você tem que se desesperar, tem hora que você tem que ficar de cabeça baixa. Mas fica de cabeça baixa, galera, é assim que eu luto as minhas guerras. Fica de cabeça baixa assim, ó. Meu Deus. Hoje eu falei para Carla que veio pegar a oração. Sabe como é que eu estou? Eu estou igual aquele soldado que está com a espada assim, ó. Está com a espada assim, todo alinhado, só esperando pegar fôlego. Pode aumentar. Só esperando.
Eu trago à existência agora aquilo que não existe no mundo natural, Senhor. Aquilo que os medicamentos não podem fazer, aquilo que a mão do homem não pode tocar, Senhor. Pai, eu sei que alguns estão cansados, sobrecarregados, alguns estão oprimidos, Senhor. Alguns estão que não conseguem, Senhor, às vezes orar. Tem momentos que nós não conseguimos orar, às vezes só conseguimos chorar, Senhor. Mas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, quando nós não conseguimos orar, Senhor, que o Senhor venha com o Teu Espírito, o Espírito Santo, aquele que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, aquele, Senhor, que quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro, aquele que não nos abandona, aquele que não nos deixa, aquele que não volta o seu rosto para trás, aquele que não se esquece de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha batalhar conosco, que o Senhor venha guerrear conosco, que o Senhor traga os seus exércitos do céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o exército do céu do Senhor esteja conosco, anjos e chefes de anjos, comece a trazer, Senhor, chefes de anjos. Se maior, Senhor, é a batalha, é porque precisa do exército maior. Em nome do Senhor Jesus Cristo, começa a trazer, Senhor, chefes de anjos, não somente para esse ambiente, mas para esta guerra, porque nós estamos enfrentando uma batalha, Senhor, por uma vida. É assim que nós vamos te enfrentar, inimigo. É assim que nós vamos te enfrentar, diabo. É assim que nós vamos te enfrentar, doença. É assim que nós vamos te enfrentar, aquele nosso colega. Enfermidade que não tem cura. É assim que nós vamos te enfrentar. O Senhor do exército, o Deus conosco, o Deus que sara, o Deus que cura. Isso. Guarda.
leve adiante. Repreenda toda a atmosfera criada, toda a atmosfera, todo feitiço, todo encantamento. Anjo do altar, começa a trazer os teus anjos a quebrar nos céus as setas desse dia crítico agora. Todo feitiço lançado nos ares, todas as flechas que eu estou vendo, todas as setas que eu estou vendo, para atingir qualquer pessoa do ministério, seja quebrado nos ares agora, em nome de Jesus. E toda a estratégia dos demônios, todos os planos dos demônios que foram ativados através dos bruxos, dos satanistas desses dias, sejam retirados agora das suas mãos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu retiro das mãos os planos para nos pegar de surpresa. Retiro as enfermidades, eu retiro os acidentes, eu retiro as brigas de casais, eu retiro os planos de fazerem essas pessoas pecarem, caírem em tentação e pecar e se afastarem de Deus. Retiro o plano de colocar na mente os desejos da carne para que se superem a vontade de buscar a Deus. Eu retiro o desânimo. Alguns que não estão aqui, Senhor, que foram atacados na mente para ficar em casa, estão sendo atacados para ir para trás em vez de avançar. Começa a retirar as setas da mente, Senhor, as setas das emoções. Alguns que já foram atingidos nessa atmosfera desse dia crítico. Começa a retirar da mente também, Senhor, as imagens, as más notícias, as imagens, as catástrofes, os medos. Começa a retirar, Pai. Nós declaramos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Fala comigo agora. Senhor Deus, Senhor Deus, eu peço peço que as tuas armaduras celestiais que suas armaduras estejam celestiais sobre a minha vida estejam sobre a minha vida e na vida dos meus e na familiares. vida dos meus familiares. Senhor Deus, Senhor Deus, eu peço agora e convoco todos os anjos que andam comigo para que estarem nesse dia e nas batalhas. E se preciso for, eu chamo e convoco reforço em nome de Jesus. Para cada demônio, traga mais anjos, porque maior é o que está em nós, porque aquele que está no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Aí senta um pouco. Vem cá, pregador da noite. Deus te abençoe. Orar pelo Pai. Trazendo uma palavra hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, Senhor, que o Senhor venha usar o teu filho, Pai, profeta, em nome de Jesus. E o que ele for falar aqui, Senhor, venha dele, mas venha do teu Espírito. Nós declaramos, Espírito Santo, que esse ministério é teu. Entregue esse ministério mais uma vez sob a tua autoridade, Espírito Santo. Que tudo que aconteça aqui seja movido pelo teu Espírito. Esse culto não é para nós, Senhor, mas mesmo assim, nós comemos da mesa desse culto. Nós provemos desse culto, Senhor. Nos aproveitamos desse culto que é para ti. Então, Pai, eu sei que a nossa adoração não pode ter sido perfeita, mas foi de coração, foi com emoção, foi uma oração uma adoração de verdade. A palavra fala que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade. Muitas vezes, Senhor, a verdadeira adoração é aquela que às vezes nós encontramos no desespero, aquela que nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, que a alma não somente canta com a boca, mas canta lá no fundo da alma. Nós te agradecemos porque através do louvor o Senhor fala conosco e nós devolvemos esse louvor a Ti.
Então, Senhor, pega agora toda a adoração do Espírito Santo, glorifica ela, entrega a Jesus de modo perfeito, agradável, porque Tu é digno de toda a honra, toda a glória e todo. Amém. Só um pouquinho. Bem, gente, deixa eu explicar uma coisa aqui do Espírito Santo. Ele é bom. Vocês devem estar vendo que eu estou sem cabelo. Por que eu estou sem cabelo? Eu recebi uma direção de Deus de ofertar o meu cabelo. E ofertar de duas formas. Uma forma era uma oferta minha. Uma oferta da minha vida. Uma oferta de reconciliação com Deus, de querer mais de Deus, de querer remissão, de ter chupado de volta. E outra oferta era pela vida da Joyce, pela saúde da Joyce. Eu fiz isso só uma vez na vida. Da outra vez que eu fiz foi na força que um ia fazer, o outro ia fazer. Foi assim. Foi publicamente que eu fiz. Passou, tirou a maquininha, falou que uma vez ele também cortou o cabelo, porque o pastor dele resolveu cortar o cabelo e ele estava na liderança junto. E aí os líderes começaram a se levantar, começaram a cortar o cabelo do pastor. Quando o meu pastor falou isso, eu dei um testemunho. Ele fez isso publicamente, eu não lembro o que foi. Não sei se foi pela igreja, não sei o que foi. E ele, de cabeça baixa, o cabelo caindo na frente de todo mundo. E ele olhou para cima. Aí a pessoa que estava com a máquina pegou e deu a máquina para ele e disse assim: agora corta o meu. Glória a Deus. E aí os líderes olharam para o outro. Aí o líder olhou para mim. Disse: não. Aí eu disse: cara. Aí ele falou assim: pastor, estamos junto contigo. Eu disse: estamos junto com ele. Eu estou falando para você cortar o cabelo. Eu estou falando que ia acontecer nada. Se estão junto com ele, então eu não posso ficar fora. Tinha 10, 12, sei lá, 15 líderes, sei lá quantos. Eu não ia ficar de fora. Lá foi o homem bom, acertei o cabelo. Eu acho que a outra vez ficou mais raspado que agora, né? Essa máquina tirou um pouco o cabelo. Mas dessa vez eu resolvi não fazer tudo. Deus pediu para eu fazer algo escondido. Estava eu e o Jamil aqui orando. Aí eu falei para ele: ó, hoje nós vamos acabar a oração mais cedo. Eu quero ter um momento com Deus aqui. Disse: posso ir, pastor? O senhor quer que eu fique? Não, aqui que eu quero ficar sozinho. A cena foi o seguinte: a cena foi na frente do altar. Eu dei uma bacia de alumínio, peguei meu cabelo e comecei a raspar sozinho, sem ninguém. E entregar para Deus. Eu sabia que eu ia ficar feio, eu sabia que as pessoas iam rir de mim, eu sabia que ia dar vergonha, mas eu sabia que eu precisava fazer. Então eu fiz. Eu não deixei, eu procurei pegar todos os fiapos de cabelo que tinha. Eu fui no chão, ainda raspei o chão, ainda botei fogo, entreguei a Deus. Peguei o espelho, que tinha mais uns pedaços ainda. Eu disse: não, vai é tudo. Raspei de novo, fiquei aqui uns 40 minutos raspando sozinho. E entreguei para Deus. Eu entreguei por fé. Não foi um voto, não foi uma promessa, foi uma entrega. Sabe, às vezes não basta só orar. O profeta, principalmente, ele não aguenta só ficar orando. Ele faz algo, sabe? Ele vai tentando, ele vai dando tiro para tudo quanto é lado, até a hora de acertar. Às vezes é coisa da alma dele, mas às vezes é coisa do espírito. Então, assim, solta-me, Senhor.
Vê se tem em mim algum caminho mau e guia-me pelo seu caminho. Deus, Ele vem, Jesus mostra alguma coisa para você, alguma coisa que você tem que mudar. E às vezes Ele mostra alguma coisa que você tem que fazer, tem que agir. Eu estou cansado de algumas atitudes de algumas pessoas. Mas antes de eu ter cansado de algumas atitudes de algumas pessoas, eu estou cansado de algumas atitudes minhas. Então, antes de eu querer mudar alguma coisa na vida das pessoas, eu preciso mudar em mim. Então, esse momento é o momento que eu não quis botar uma roupa, eu quis botar uma roupa diferente, eu não quis me arrumar, não quis tomar banho para vir para o culto, eu quis vir como eu estou. Porque aquela palavra fala: venha como estás. E às vezes a gente está amargurado, às vezes a gente está bravo, às vezes a gente não quer vir para o culto, a gente não quer vir para Deus, a gente está ruim, não quer vir, não quer fazer. E eu sempre pergunto para as pessoas: quem te pediu isso? Hoje uma pessoa falou: não vou para o culto. Eu falei: tá, quem te pediu isso? Quem está pedindo as coisas para nós fazer o quê? Então, sim, se for para Deus, presta atenção, se for para Deus, mesmo que seja algo do teu coração, se você fizer, Deus vai pegar para Ele. Mas quando é algo que Ele pede para você fazer, e você faz, Ele pega com mais gosto ainda. Deus te abençoe e vai para isso, irmão. Boa noite para vocês. Saudar vocês com uma conhecida. Amém. A gente sabe que essa semana foi uma semana difícil para todos, não somente pela situação da Joyce, mas pela dificuldade que a gente vai levando, pelas provas que cada um carrega e tem que passar em toda parte da prova. Então, o pastor pediu para mim trazer uma palavra. Realmente eu não tinha uma palavra em mente, mas a gente é obediente e tem que trazer, a gente tem que entregar o evangelho para toda criatura e principalmente para a gente mesmo. O evangelho que está dentro de nós como prioridade. Ontem eu fui fazer exame para fechar na empresa e eu fazendo exame e o rapaz me perguntou: que religião você é? Eu disse: eu sou cristão, sou evangélico. Ele olhou para mim. Então, até nessa entrevista eu estou perguntando: o que você é? Não é para deixar marcado lá se você é cristão, deixa de ser, mas eles já estão te perguntando o que você é. Então as coisas já estão mudando. Em todo o meu tempo nunca tive entrevista que me perguntasse o que eu era. Eu falei: sou evangélico. E quando eu saí dali daquele consultório, eu fiquei pensando comigo mesmo: por que ele fez aquela pergunta? Será que a gente está sendo colocado em prova? Até no trabalho? Realmente estamos. E eu hoje saí com a Raquel, fomos fazer algumas coisas, aí eu falei para a Raquel: tem procurar uma palavra para mim, obrigado. E eu fui em Hebreus 4:12. Olha essa palavra para vocês. Pois a palavra de Deus é viva e é poderosa. Amém. Já disse tudo bem tudo. A palavra de Deus ela é viva e poderosa. Glória a Deus. Se
que é vivo não é morto. Cortando mais, de que quais as espadas afiadas, pois dos dois lados, bota dos dois lados. O que quer dizer? A espada. A espada é algo que cada um de nós carrega. Nós temos uma espada. Temos sim. A espada que os anjos carregam é a mesma espada que a gente carrega. E ela vai até ao lugar mais profundo. Força na alma e no espírito. Vai até os inimigos das pessoas e dos mundos, dos desejos, pensamentos do coração de cada um. Essa palavra ela reflete algo que há um Deus vivo para nós, que há um poder, que há uma espada sobre as nossas mãos. Muitas vezes não sabemos usá-las. E há um poder sobre nós. Essa palavra quer dizer que às vezes tu quer batalhar, tu quer lutar, mas o teu coração não está dizendo que é. Muitas vezes tu fala assim: Senhor, eu estou com uma dificuldade, estou passando por um sacrifício, estou passando por um momento ruim, mas o teu coração está em fé naquilo que vai acontecer. Mas você está se prostrando ao Senhor, está se entregando realmente àquele propósito que está dentro do teu coração. Você está fazendo aquilo que é para fazer? Muitas vezes a gente toma essa atitude e fazer algo, mas o coração não está alinhado com a tua atitude. É a mesma coisa quando tu promete alguma coisa para Deus, mas o teu coração não está querendo dizer: não vou dar. Então essa espada, ela tem que entrar dentro do teu coração. É uma espada que ela tem que perfurar primeiro, ela tem que te cortar primeiro, ela tem que rasgar a tua alma primeiro. Somente assim você vai entender que tu apontará a espada para outros. E quando você fizer isso, a tua alma já foi rasgada. Então somente tu vai rasgar a alma de outras pessoas. Se tu não for rasgado primeiro, nada de efeito fazerá na vida de outras pessoas. E durante esse tempo que nós estamos no Ministério da Família, é um ministério que tem rasgado a alma por nós, ter se colocado em frente de muitos problemas como os nossos temos. Cada um já teve problemas aqui e já foi ajudado. E quando eu vejo essa palavra, vem em mente no meu coração quantas vezes que Deus permitiu que nós tenhamos sido ajudados pelos líderes do ministério. E quantas vezes a gente nega ajuda para os líderes do ministério. Isso é um confronto. Isso é um confronto para nós. Não somente em oração, mas em dedicação. E essa semana foi uma semana muito corrida para mim. Foi uma semana de decisões. E muitas vezes eu fico pensando: meu Deus, a gente corre por algo de serviço e a gente vê pessoas correndo por algo de vida, lutando contra a vida. E ontem eu conversando com a Raquel, falando com a Raquel,
A gente vê que a gente precisa passar uma batalha, precisa. Mas tem batalhas que são muito fortes. E hoje eu vejo como o pastor e a pastora, a Joyce, passando uma batalha muito forte. A Júlia, essa família, está passando por uma luta muito forte. E quando o pastor falou de raspar a cabeça e tirar e se doar, as pessoas faziam isso antigamente, eles rasgavam as roupas quando as pessoas morriam. Rasgava a roupa. Era a mesma coisa, significava rasgar o coração. Se doar. Quando morria. Mas a atitude dele foi pela vida. Rasgava o seu tempo, o seu coração para a vida. Nós entendemos que a fé, ela é algo que muda ordens, muda lugares. A fé, ela muda o tempo. Ela muda o tempo de Deus. Se Deus às vezes tem um tempo para ti, ela muda o tempo. Quando se joga na fé, o teu tempo muda por Deus. Glória a Deus. Aleluia. E um tempo atrás, eu estava passando por uma dificuldade e eu coloquei minha fé em primeiro lugar. Esse testemunho eu já contei várias vezes, mas eu quero contar porque é coisa que fica gravada na vida da gente. Certo dia, dentro de casa, não tinha nada para se alimentar. A Raquel me liga perguntando: mas acabou o sal, não tem mais só tem arroz aqui. Eu falei para ela: cultura, o sal fosse nós usávamos. E o povo da igreja estava fazendo uma reunião para levar alimento com um rapaz lá em Itajaí. E eu realmente não tinha nada para levar, só tinha mesmo 5 quilos de arroz, ainda estava 5 quilos de trigo, ainda estava aberto. E um macarrão, uma coisinha. Eu falei assim: pega que tem aí e vamos levar. Aí eu ofertei um carro para levar essa compra. E quando eu vi dentro do carro, aquele carro, porta-mala e eles enchendo de compra, eu não fiquei desejando aquela compra, mas eu fiquei feliz para quem levava essa compra. Sabendo que dentro da minha casa não tinha nada, mas para quem estava levando talvez não tinha menos que eu. E quando nós chegamos lá, quando nós entregamos essa compra para essa pessoa, o propósito era orar para essa pessoa. E no fim, essa pessoa ela orou para nós. E no outro dia, tocou meu telefone, a administradora da empresa falou assim: ó, tem 10 dias de férias para te dar. Eu disse: mas eu não tenho férias para você. Eu disse: não, mas já está na tua conta. R$1.700. Eu disse: meu Deus. Eu dei tão pouco naquele dia. Foi 13 quilos de alimentos. O sal, macarrão, acho que foi. E não sei se tinha feijão. 3 quilos de alimento. E o Senhor me trouxe uma bênção grande. Então, isso é algo que, mesmo que o teu coração sabe o que Deus quer, tu tem que tomar atitude. Simplesmente um dia pensou: vi um pouco desse alimento comigo. Não estava sendo correto comigo mesmo, eu estava retirando de alguém, retirando de outra pessoa. E Deus não queria que a gente faça aquela pessoa. E ele pudesse, eu não tinha mesmo. E eu digo que eu não tinha. Realmente eu não tinha condições de dar, mas eu digo. E quando eu fiz aquele ato, se chama atos. Quando eu fiz aquele ato de dar, Deus proveu no outro dia. Então muitas vezes a gente cuida no dia que a gente está, mas no prover do outro dia Deus tem que cuidar. Então Ele está cuidando de todos nós.
após dia a dia. E isso para mim me marcou muito, porque era um momento difícil, dificuldade. Eu estava entrando em tempo de Covid, era um tempo de desespero, tempo de guardar alimento, tempo de economizar dinheiro, e eu não tive tempo para fazer isso. Aquele dia foi o dia que me ensinou duas coisas: obedecer a Deus, mesmo que tu não tenha, e guardar quando tu tem, reservar o que tu tem, não esbanjar o que quando você tem. No momento que você tem demais, é bom tu ofertar, mas também tu tem que ter uma ciência que tu tem que guardar os tempos ruins. Assim fez José no Egito, e assim tem que fazer nós. Bem. E quando eu vi essa palavra, eu vi que a espada que a gente carrega espiritual é a espada para ser lutada. São guerras. Nós estamos entrando em momentos de guerra, momento de usar a espada, tirar a espada e ser usada. A espada é a nossa oração. A espada é a unção. A unção que a gente carrega, a unção que foi acumulada sobre a nossa vida, é a espada. Então, quando você enterra a unção, você enterra o quê? A sua espada. Então, cuide da sua espada. Não perca a sua espada no meio da batalha. Não perca, porque você vai usar ela. É a única coisa que vai te proteger. É a tua espada. A tua espada ela tem que ser levada para frente, não guardada. Muitas guerras foram ganhadas com oração, permissão de Deus. E às vezes a gente tem a autoridade para usar essa espada todos os dias, mas a gente não usa. Deixa o inimigo o quê? Guardar a espada nossa. E quando a gente deixa o inimigo falar por nós, tomar atitude por nós, o que acontece? Nós obedecemos eles, os demônios. Nós damos a autoridade deles tocar em nós, damos a autoridade deles mandar em nós. E nós não foi feito para ser governado por eles. Nós somos feitos para ser o quê? Servir a Deus. E quem serve a Deus não serve o inimigo. Glória a Deus. E muitas vezes a gente serve o inimigo sem saber. Sabe como? Desobediência. A falta de desobediência. O Espírito Santo pede para tu fazer algo e você não faz. Quando você não faz, quando você não quer, então eu quero, eu não posso fazer, eu não vou fazer, continua assim. É o que o inimigo quer. Pessoa sem posição, sem procura do teu chamado. E eu, quando o pastor um dia para mim pregar, eu falava: não, pastor, hoje não dá, essa semana não dá. Eu não faço mais isso. A hora que ele pede, eu vou, porque o evangelho não é difícil. A gente que bota dificuldade. Falar de Deus não é difícil, porque a gente cresce estudando a palavra de Deus. A gente cresce ouvindo as coisas de Deus. Mas também crescemos negando a Deus. Então aprenda, quando você recebeu um chamado para vir falar de Deus, não perca esse chamado. Não perca. Porque às vezes é o Espírito Santo querendo que tu se manifeste o Evangelho de Deus. Jesus, ele entregava o Evangelho, mas ele não queria somente entregar o Evangelho. Ele convidava os discípulos para entregar o Evangelho. E os discípulos faziam o quê? Eles iam de cidade em cidade,
fazendo as novas, avisando que ia vir Jesus trazeu as novas para nós, o Evangelho para nós. Então você que de repente o pastor fala assim, vamos pregar essa semana? Não quero, estou legal. Mas esse é o momento certo de tu ir pregar. Porque você vai pregar para você mesmo. Você vai fazer testemunho para você mesmo. E quando a gente se entrega de corpo e alma, a gente fala que é evangélico, a gente fala que é cristão, a gente tem que ver se isso é verdade dentro de nós. Porque vir para cá dentro de um ambiente fechado é muito fácil, as pessoas não conseguem ver. Somente quem está aqui está vendo. Mas quero ver você ir lá fazer uma missão lá fora. Uma pessoa que vai te convidar para lá em tal lugar, pregar, tal lugar, falar de Cristo. A gente fica com vergonha, porque são pessoas estranhas. Jesus ele fala que nós devemos pregar o Evangelho para toda criatura da terra. Então toda criatura da terra, toda criatura da terra, não é somente os escolhidos. E para nós, às vezes é muito complicado, porque o dia a dia tranca a nossa vida, porque nós somos trancados pelo dia a dia. O dia, ele estressa nós até o final da noite. E às vezes à noite a gente se estressa até no outro dia. Quantas pessoas já passaram a noite em claro, doente, ruim, sem dormir, e no outro dia tem que se levantar e ir trabalhar? Muitas da gente já fez isso. Várias pessoas já fez isso. Várias vezes eu já fiz isso. Às vezes tem que sair doente para ir trabalhar. Por quê? Porque tinha uma missão para fazer. Eu tinha que trazer alimento para minha casa. Eu tinha que saber que no final do mês o alimento tem que estar dentro do meu lar. E para isso acontecer, eu tinha que honrar dentro do meu serviço. Então muitas vezes eu saí doente para honrar minha família. E quantas vezes a gente faz isso para honrar Deus? Você sai doente de casa para glorificar o Senhor? Você tem saído dentro de casa para glorificar o Senhor? Se a palavra diz que o Senhor está em todos os lugares, Ele está. Mas tem um lugarzinho que Ele está esperando. Tem lugares mais profundos. E estar com Ele, estar com Jesus, é forte, porque a gente erra a todo momento, erra todos os dias. E nós vemos um homem que andou sobre a terra sem pecado, sem erros. E se espelhar nele é difícil, porque não tem como a gente andar que nem Jesus andou. Nós, seres humanos, não conseguimos andar que nem Jesus andou, porque nós teremos que desagarrar de tudo. Teremos de viver que nem mendigo, pedindo comida e entregando o Evangelho. E quem é que quer isso? Quem é que larga mão disso? Quem é que tem coragem de fazer isso? Nós não temos essa coragem. Mas se a necessidade bater sobre a nossa vida, a gente acaba fazendo. Quem é que tem coragem de sair daqui e fazer uma missão lá, em outro país, sem ter nenhum recurso, sem ter nenhuma verba, somente da coragem? Muitos vão dizer assim: só vou se tiver a direção de Jesus, de Deus. Mas tomar o atitude de ir é difícil que vai. E às vezes a gente se apega tanto no nosso dia a dia, no nosso propósito, que a gente acha que é o nosso propósito
que fica até difícil para nós. Mas mesmo assim, Deus, Ele olha cada um de nós. Ele enxerga cada um de nós. Ele procura cada um de nós. Mesmo com a tua dificuldade, mesmo com o teu dia a dia estressante, mesmo com a tua negação a Ele, e Ele procura nós. Porque Ele é um Deus vivo. Nós que matamos Ele, nós que batemos no Espírito e não conseguimos matar às vezes a carne. Por quê? Porque nós levamos a carne em primeiro lugar e deixamos o Espírito em segundo lugar. Jesus fica em terceiro, o Espírito Santo nem conheço. E o Pai? Quem é esse? Gente, a gente nega Jesus todos os dias. E mesmo assim, Ele quer que nós estamos com Ele. Mesmo assim, Jesus, Ele promete que estará com nós em todas as áreas. Aleluia. Se você não entender isso, então você está fora. Está fora da tua convicção que Deus é Pai, que o Espírito Santo é teu amigo, que na verdade, se você não entender isso, você está negando o Espírito Santo, e isso não tem perdão. Então, quando você toma uma posição em Deus, Deus vai entender que aquela posição, quando você está sofrendo, é Ele que tem que dar. As atitudes que você toma, são você que toma. Mas as atitudes que Deus quer que tu toma, são Ele que toma sobre ti. Então, quando Jesus andava na terra, as atitudes eram tomadas por quem? Pelo Pai dele. Ele sempre falava: meu Pai, meu Pai. Então, quando Jesus andava sobre a terra, Ele não andava sozinho. Ele não tomava a atitude dele sozinho. Poderia tomar? Poderia. Um Deus na terra, quem é maior que Ele? Ele poderia desaparecer aqui, aparecer ali, sumir, fazer o que Ele quisesse. Mas mesmo assim, Ele foi o quê? Direcionado. Porque Ele saía de um lugar e ia para outro lugar, mas lá naquele lugar Ele já tinha dentro do coração dele o que Ele ia fazer. O propósito que Ele ia tomar. O rumo que Ele ia seguir. Muitas vezes os discípulos não entendiam por que Ele estava tomando essa direção, por que Ele queria ir para lá, para cá. Mas Jesus Cristo, Ele já sabia o que Ele ia fazer. Cada ato que Ele ia tomar, cada milagre que Ele ia fazer naquele lugar. A atitude de Jesus era tão grande que muitas vezes Ele viajava 3, 4, 5 dias para chegar numa cidade, somente para fazer um milagre. Somente um milagre. Jesus ia sondar o coração daquela pessoa que queria um milagre. Com distância. Opa, é Ele, então vamos até lá. Os discípulos só acompanhavam. Quando percebia, o feito já estava sendo feito. Era um milagre. Aleluia. Nós temos direito ao milagre todos os dias. Aleluia. Livramento é milagre. Quando você é livrado de um acidente, é livrado de uma confusão, é livrado de algo, isso é milagre na tua vida. Há coisas que a gente não entende. Porque Jesus Cristo ainda faz milagre na nossa vida, todos os dias. Quando você pensa nele, quando você pensa no Espírito Santo, pode preparar que há algo Ele tem para você. E muitas vezes
gente não percebe isso. A gente não percebe que Deus faz milagre com você. Há muitos lugares que você vai dar que não vai ter pessoas muitas vezes você vai estar em lugares que as pessoas não vão estar em concordância com você. As pessoas não vão estar na mesma sintonia que você. Mas pelo poder do Espírito, pela unção que tu carrega, as pessoas se rendem, às vezes na tua palavra. Quando você, às vezes, está passando por uma pessoa, você não sabe o que ela está passando, não sabe a dificuldade que ela está passando, mas às vezes tu passa por ela e fala assim, ó, Deus te abençoe. Somente essa palavra que tu fala, tu cria o quê? Um ambiente de glória dela. A pessoa às vezes tem aquela palavra, dentro dela já muda algo dentro dela. Eu passei por um rapaz que estava trabalhando comigo essa semana e ele falou assim, mas irmão, como é que está? Senhor, mas bem. E eu estava com um problema para resolver e naquele momento a cabeça focada naquilo e passando e ele falou assim, mas irmão, como é que está? Parei, parei e conversei com ele. Conversei um pouco com ele, conversou comigo, daqui a pouco eu saí dali, quando cheguei no local que estava resolvendo o problema, consegui resolver fácil. Então aquela alma parou, conversou comigo e mudou a minha atitude, deu tempo. Às vezes um minuto é o tempo de Deus, um segundo é tempo de Deus. Eu ia tomar uma decisão, quando cheguei lá tomei outra decisão que foi melhor para mim. Então, quando essa palavra fala que a gente tem um lugar profundo dentro da alma, isso aí somente o Espírito Santo consegue pegar dentro da tua alma os teus problemas e selecionar para você. Porque a alma é o valor do Espírito. Só o que tu tem dentro do teu coração que ele vai pegar. Não que tu solta da boca para fora. O Espírito Santo ele tem que entrar dentro do teu coração. Ele tem que entrar dentro da tua alma. Ele tem que entender o teu gemido dentro do teu coração. O teu coração tem que gemer, tem que gritar por ele. E somente assim você vai entender o propósito do Espírito Santo na tua vida. E outra vez também foi um feito que aconteceu agora há pouco tempo. Estava vindo de Blumenau com o Ronaldo e com o Paulo e falando para eles sobre uma ação profética que o pastor Leandro Stacy fez para conseguir a casa dele. Foi um ato de obediência. Parou na frente do condomínio, se ajoelhou e pediu para o Espírito Santo colocar-se lá de dentro. E eu falando para ele sobre isso, na hora eu senti dentro do coração lá, a gente tem que desejar. Já desejo. Aí eu falando para ele que aquilo ali foi um desejo que ele criou dentro do coração, de ter um lugar melhor, e Deus pega aquele desejo, se torna realidade. E quando nós estávamos voltando, eu falei
orar por meia hora, porque nós vamos entrar no desejo de seguir algo para nós. Seguir nosso barco, seguir nosso local. E quando eu tomei essa atitude, minha comadre ela convidou para mim passar um final de semana na chácara dela. E eu e a Raquel fomos. Chegando lá, ela começou a dizer: ah, vou para essa chácara, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mostrando para nós a conquista. E dentro de nós, como cristãos, nós felizes da vida, porque eles adquiriram algo. Glória a Deus. E ela tinha uma pessoa que queria vender uma chácara ali também, estava pedindo R$20 mil, financiava o resto. E a Raquel falou assim: então passa o número dessa pessoa para mim, e nós vamos entrar em contato para ver se nós conseguimos. E ela não passou. A Raquel pediu de novo, ela não passou. Aí nós entendemos que dentro do coração dela talvez não queria que nós tivéssemos uma chácara lá. Mas dentro do coração nosso, dentro do nosso coração, Deus viu que nós queríamos um lugar. Então quando eu passei, descendo aquela chácara ali, eu falei para a Raquel, olha, fizeram uma boa na graça da casa aqui, ó. E muito tempo atrás nós vimos ver se a chácara aqui para comprar. Será que já venderam ou não? Cara, queria ver. E segunda-feira eu fui fazer o serviço, nós saímos mais cedo. Eu peguei e falei assim: eu vou na casa desse homem que eu já conheci, e vou falar com ele. Cheguei na casa desse homem, ele não morava mais ali, mas peguei o número dele, liguei para ele e falei para ele assim: ó, quanto que tu quer na chácara? Aí ele falou para mim: eu quero 130 mil, mas eu quero 80 mil de entrada. Gente, 80 mil. Aí faço. Na hora eu fiquei: 80 mil. Mas Bate uma palavra. acho uma palavra. Assim, mas aquele homem que conseguiu praticamente um apartamento de 1 milhão, né? Deus. O que tem? Cheguei em casa, falei para eles, falei assim: não, vamos ficar quietos. Essa palavra tem poder. Vamos ficar quietos. Vamos ficar quietos e vamos orar. E Deus vai prover. Aí cheguei com o Marcelo, que é o meu sócio, falei: ó, chega assim, assim, assim. Eu vou largar uma proposta para ele. Eu não tenho esse dinheiro, mas eu vou largar. Larguei uma proposta para ele de 50 mil, 25 mil em novembro e mais 25 mil em dezembro, sem ter o dinheiro. Glória a Deus. Mas eu vou atrás. Eu disse assim: não, eu vou atrás de cima. Eu não tenho, mas eu vou atrás. Eu vou vender tudo que eu tenho. Eu vou atrás de cima dele. Eu vou conseguir. E comecei a fazer meia hora de oração. Peguei cada um dos que moram lá em casa e falei assim: vocês vão orar meia hora, quebrando as maldições e decretando esse terreno para a nossa vida. Glória a Deus. E cada um pegou um dia e começou. Terça-feira, mandei para o pastor lá, nós também, porque são pessoas que têm que estar ligadas à oração. E quando terça-feira foi no dia de oração, nós passamos por um período difícil com os vizinhos ali embaixo. Eu peguei o tablet, coloquei sobre a minha cabeça, sentei na beira da cama e comecei a orar, pedindo para Deus que quebrasse toda a maldição da minha família, Glória a Deus. que quebrasse toda a maldição de toda a minha herança,
amaldiçoado. E que me trouxesse novamente no direito que era meu. E decretei que aquele terreno está dentro do meu coração, dentro do meu desejo, do meu coração. E quando eu abaixei, estava orando, botei o tacho sobre a minha cabeça, de repente senti algo pegar, fazer assim. Aí eu pensei que alguém tinha entrado dentro do quarto, porque as crianças sempre entram e brincam comigo. Aí, daqui a pouquinho, comecei a sentir uma emoção, tremeu as minhas mãos. Eu falei assim: meu Deus, é agora. É agora. Quando eu acabei a oração, saí dali, peguei o carro, não falei com ninguém, fui direto no ponto. Mexeu. Parece que ele puxou para frente, sabe? E na hora que ele puxou para frente, já comecei a me arrepiar todo e senti a unção tremendo na minha carne. E naquele momento eu entendi que Deus queria que eu fosse lá. E eu, na hora, já saí dentro do quarto, terminei minha oração e fui até lá. E falei assim: eu não vou sair de lá sem uma resposta. Eu não posso estar aqui, mas eu vou para trás. Porque agora eu estou debaixo da unção. Não tem. Quando eu cheguei até o homem, eu falei para ele: eu vim negociando com o senhor. Fiz a proposta de 50 mil, ele disse: não dá. Eu falei assim: eu não tenho dinheiro, não tenho mais o que fazer. Mas eu vou fazer o seguinte: se eu me dar um prazo, eu vou conseguir seguir. Ele olhou para mim, faz uma proposta. Eu falei assim: eu vou fazer uma proposta para ti. Eu não tenho condições de fazer essa proposta, mas hoje tem que ser que seja. E eu fiz a proposta para ele: vou te dar dia 10, 70 mil. Dia 10 de dezembro eu vou te dar mais 10 mil. E vou te pagar o restante de parcela em janeiro em diante. Quando eu falei isso para ele falou assim: não, eu vou pensar e vou te mandar a resposta. Você não pode mandar hoje? Assim eu vou te mandar. Quando eu saí do carro, da casa dele, eu fui buscar a Raquel. No meio do caminho, já mandou uma mensagem falando para a Raquel que tinha feito a proposta para ele, e ele mandou a resposta para ele: eu fecho contigo. Glória a Deus. Aí eu pensei: meu Deus, e agora? Está fechado. Eu fui conversar com o Marcelo disse: não tem, mas eu tenho como fazer um empréstimo. Eu pensei: vai atrás que vai dar certo. E ele conseguiu fazer empréstimo pelo amor e glória do Senhor. Um empréstimo de 50 mil é difícil de fazer hoje em dia, um empréstimo de 50 mil enquanto pessoal. Só que na hora lá 50 mil não poderia fazer. Mas o rapaz foi usado por Deus e falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, faz 20, 10. Aí eu libero para ti. E o dinheiro libera agora. Aí disse: está feito. Gente, eu fui no Ronaldo tinha dinheiro guardado. Eu fui no Paulo e eles tinham dinheiro guardado. Eu tinha um trocadinho guardado. Eu juntei tudo rápido. Pela glória do Senhor, segunda-feira eu estou com dinheiro para dar para ele. Aleluia! E tomando posse daquela terra, porque aquela terra lá é minha herança, foi negada. Se eu falar para vocês, os 30 mil foi os 30 mil que eu vendi minha herança para o meu irmão. Os 30 mil foi tudo que eu já perdi em terreno. E a data que eu adquiri e fechei com o homem foi dia 22 de outubro, foi o dia de falecimento do meu pai. Então,
eu fiquei órfão. E quando o pastor ele teve a primeira vez para orar pelo velório do pai, eu falei para mim mesmo, meu Deus, agora acabou minha vida, porque meu pai era muito meu amigo. Mas era muito amigo. E quando eu olhei para o pastor, eu vi algo diferente. E quando eu fui conhecendo ele, me trouxe até esse ministério que estava começando. Eu pensei, olha, eu ganhei muito amigo. Glória a Deus. Por isso que eu até hoje, eu e a minha família estamos no ministério, não somente por ele, mas sim que Deus já tinha mostrado um novo amigo para nós. E é difícil projetar algo dentro do teu coração. E quando tu projeta isso dentro do teu coração, Deus ele leva até aquilo que tu quer. Glória a Deus. Hoje eu vejo que tem terreno para mim, terreno para minha família, que a área que tem lá é 35 metros por 100 metros. Vai dar um pedaço de terra para cada um. A minha herança, na verdade, começa agora. Glória a Deus. Os meus herdeiros são meus filhos, e cada um deles vai ter um pedaço de terra. Eu creio que o que é tirado de você, há um tempo que volta para você. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você pode ficar sem nada, você pode ficar que nem um mendigo, mas vai ter um tempo que tu tiver fé em Deus e acreditar que aquilo ainda é teu, Deus ele te traz de volta de outra forma. Eu sei que eu não tinha esse dinheiro, mas Deus proveu. Ele proveu de tal forma que eu, às vezes, eu não acredito como nós conseguimos. Mas pela fé e pela uma palavra, a gente adquiriu, conseguimos isso. Glória a Deus. Então hoje é uma vitória para mim. Saber que a minha geração vai ter a sua própria terra, vai ter o seu próprio lugar. E o melhor de tudo vai estar próximo de mim. É uma nova geração. Eu venho de uma geração que só drogas, bebidas, irmãos sempre da cadeia, voltando. E quando eu falei que eu quebrei a legalidade da próxima geração, foi isso. Eu vivi no meio de drogas, bebidas. E a minha geração hoje ela não conhece. Não vai conhecer o que é droga, não vai conhecer o que é bebida, não vai conhecer o que é andar numa vida errada. Aleluia. Eu profetizo na minha família que essa nova geração, que essa geração que está saindo de mim, da Raquel, é uma geração que vai ter de ser duradoura. Glória a Deus. Aleluia. Profetizo para os meus filhos, para os meus netos, vão vir, que é uma nova geração. Amém. É uma palavra de poder. Está aqui na frente. Uma palavra tem poder. Eu creio e tenho fé que isso vai acontecer. Porque tem que sair de mim. A palavra poderosa tem que sair do ancião da casa. Então a gente luta para isso, a gente busca isso. E cada um de nós tem que buscar algo que está em Deus. Resgate o que está lá atrás, que era teu, e traz para o presente e leva ele para o futuro. Então, eu espero que vocês entendam essa palavra. Espero que vocês creiam nessa palavra. Como um ato de poder, como um ato de verdade, como o pastor crê que a Joyce vai ser curada e nós cremos que ela é curada em nome de Jesus. E o ato que ele tomou é uma resposta para Deus. Glória a Deus. Então, só a fé que vai mover. Muitas vezes as pessoas
não acredito, mas às vezes só apenas de falar: Senhor, cure a Joyce. Somente isso, a manifestação de Deus já trabalha. Aleluia. Se tu falar o que tu quer para Deus, a manifestação de Deus já trabalha na alma. Ele resgata dentro do teu coração e se manifesta o poder. É assim que nós temos que ter, é assim que nós temos que viver o poder de Deus na nossa vida. Porque se não há manifestação de Cristo em nossos corações, então não há poder, não há fé. A fé, ela tem que ser manifestada com atos. Você tem que manifestar a fé em Deus. Meu Deus. Às vezes tem muitos problemas que a gente tem e a gente deixa de resolver porque não tem fé. Mas às vezes tu coloca um pouquinho de fé e Deus se manifesta o mover tudo que você às vezes fica sem acreditar como aconteceu. E muitas vezes eu pensava: Senhor, eu já estou chegando a uma certa idade e pagando aluguel, tive tanta terreno, tanta casa, joguei tudo fora. E eu fiz uma promessa há 2 anos atrás que se viesse mais um terreno eu não ia jogar fora. Então, Senhor, eu cumpro essa promessa. Só se tu mandasse a mão aqui, eu troco do outro, mas tem que ser para a tua obra. Fora isso, eu não desfaço que Deus dá para mim. E creio que há um tempo novo para cada um. Cada um tem uma esperança em Deus que talvez não tenha sido concluída ainda, mas pode ser concluída no tempo de Deus. Para tu fazer o tempo de Deus, tu tens que fazer o teu próprio tempo. O teu tempo com Deus é tu estar com Ele, buscar Ele, ter o tempo com Ele e acelerar o tempo de Deus na tua vida. Muitas vezes pensa que não é o tempo ainda, não é o tempo ainda. Mas às vezes Deus já tem provido aquele tempo para ti, mas tu não tem acelerado o tempo. E eu pedi para Deus que ele acelerasse o tempo. Tomei atitude e fui atrás do meu propósito, que eu coloquei em Deus. Não um propósito para a minha vida, mas um propósito que eu queria para a minha família. E isso que eu digo, que tu tem que projetar para as coisas que estão no futuro vir até o presente. Isso aí é projeção, aceleração do tempo que Deus tem para ti. Então, tem muitas vezes que daqui uns anos não, vai ser no tempo de Deus, vai. E qual é o tempo de Deus? Deus já mostrou o tempo para você? Se o tempo dele já passou, tu tens direito de resgatar? Tens. Tens como resgatar o tempo que passou na tua vida? Tens. Herança perdida é um tempo que passou, não é? Tens como resgatar? Tem, porque o que é teu, Deus não tira. O que é teu, se Deus colocou na tua vida, nenhum homem consegue retirar. Glória a Deus. Aleluia. Eu dentro daquela casa onde estava a minha herança, eu fui expulso 3 vezes. Abriram o portão para me mandar embora, eu e a minha família. Me tiraram a minha herança. Falaram para mim que eu não tinha mais direito de estar ali. Aqui não é teu lugar, tu não merece estar aqui. Mas Deus ele ter olhado aqui e falado: não, filho, eles vão te tirar o teu pedaço de terra, mas quando for o meu tempo, eu vou te dar o dobro do que te tiraram. Aleluia. Eu tive certo terreno no mundo profético e eu tinha 3 heranças.
Então, pela soma glória, eu tenho 10 filhos. Glória a Deus. Então veio. No tempo de Deus veio. Mas ele veio no tempo certo. O tempo que eu estava com ele. O tempo que eu estava buscando ele. Esse é o tempo de Deus. Quando tu estás com ele resgata o que é teu por direito. Então, eu acredito que eu estou no tempo de Deus. Aleluia. Essa palavra, só aguenta, pode deixar, pode só aguentar. Essa palavra que o Maicon deu e recebeu essa palavra. Sabe uma coisa que eu aprendi com o apóstolo Joel? O apóstolo falava assim, sobre uma palavra sobre mérito. Sobre você ter mérito. Não, filho, deixa no fundo, aguenta. Ter mérito. Mérito não consegue do dia para a noite. Não consegue mérito do dia para a noite. O apóstolo Joel, para um pastor entrar debaixo da cobertura dele, a entrada é 1 ano. Eu fui uma anomalia, porque ele botou em 1 mês. O que o Maicon está colhendo hoje não é do dia para a noite. Não dá para colher do dia para a noite. O Maicon está colhendo hoje, gente, são 8 anos de fidelidade. Posso dizer com convicção, sabe? A gente não gosta de falar quem não é fiel, mas quem é fiel, a gente tem que honrar. A palavra de Deus fala o quê? Honra Teu pai e tua mãe. Quem tem honra. Honra quem tem honra. Sabe qual é o nosso problema? É nós querer honrar, às vezes, pessoas que não têm honra. Eu vou só corrigir o Maicon, tá? Agora não está puxando o orelha dele. Isso. O pior momento que ele fez foi ele se esconder naquele momento que ele estava passando fome. Ele não falar, pastor, estou passando fome. Porque se ele tivesse me falado que ele estivesse passando fome, eu não vou dizer que eu não ia ajudar outra pessoa. Mas 50% de toda aquela compra que estava entrando dentro do carro dele, iria para a casa dele. Glória a Deus. Talvez eu estou falando com alguém aqui, ou alguém ali, que está passando problema e não quer falar com o pastor. O pastor já tem os problemas dele, né? Não vou falar dos meus problemas. Mas, gente, nós temos que ser uma família. A pior loucura da gente é a gente tirar da boca do filho para dar para o estranho. Nós não podemos fazer isso. Primeiro, os nossos filhos. Vai arrancar o único pedaço de pão que está na boca do teu filho, dá para uma pessoa que está passando na estrada, não, tu não vai fazer isso. Tu pode repartir pão, mas não pode tirar. Então eu estou falando com propriedade que o Marco vem de uma caminhada de 8 anos. 8 anos. Não somente fiel nos dízimos, fiel na companhia. Ele foi a primeira pessoa que, quando eu falei que eu ia para a escola profética, ele disse, pastor, eu vou junto, tu não vai sozinho. Isso marcou a minha vida. E há pouco tempo atrás também, ia só eu e o Ronaldo, ele teve um sonho, pastor, eu vou junto. Então, estar junto é muito importante. Estamos agora enfrentando um problema com a Joyce. Eu não estou sozinho, estamos juntos. Às vezes apenas vocês pegaram o telefone e mandaram um recado, pastor, como é que as coisas bem, como é que o senhor está, como é que está a Joyce? E a coisa é passar sozinho. Sabe qual é os piores momentos para mim? É quando o pastor ia para o UTI, quando a Joyce entrava na UTI, o pastor saía, a Joyce ficava sozinha, a gente não sabia se ela estava funcionando, a gente não sabia se a gente ia encontrar ela entubada no dia, e a pastora ia 11 horas, e da 11 horas até o meio-dia ele não tinha informação nenhuma, sozinho, sem informação nenhuma. Estar sozinho é muito ruim. Nós não fomos feitos para estar sozinhos. Então, mérito. Uma vez o apóstolo já falou, esse pastor que está aqui, ele tem mérito.
3.000 pessoas. Eu não deixava o mérito. Foi uma atitude que eu fiz. Mas não basta fazer uma vez. Nós temos que ficar construindo o mérito. O mérito é construído através de confiança, através de atitude, através do momento de falar, de agir. Aí você quer chegar para Deus e dizer assim: Senhor, restitui. Restitui o que o diabo roubou. Porque quando o target caiu na cabeça do Michael, para frente da cabeça dele, ele teve uma revelação. Deus mostrou para ele aonde ele estava sendo roubado. A palavra de maldição lançada pela própria família, dizendo: tu não tens direito, tu não tens direito. E aí Deus fala para ele assim: tu tens mérito, tu não tens direito. E ele vem debaixo de uma paternidade, e debaixo de um pai que fala. Eu falo para ele: sabe quem eu vejo? Eu vejo o Michael como um grande empresário. Eu não vejo ele como cabeça, eu vejo isso há 8 anos atrás. Eu olho para o Michael e não acredito ainda. Isso que tu faz aí ainda? O que você está fazendo aí? Eu te vejo lá longe. O pai, ele dá destino, ele não mata, ele dá destino, ele aponta. Há 8 anos atrás, quando eu fui pela primeira vez na casa dele, eu falei assim: Michael, eu não te vejo nesse meio aí, eu te vejo coordenando uma equipe, construindo casa. Glória a Deus. Vocês vão ver daqui a perto. O Michael construindo casa, e não para ele, para vender. Vocês vão ver. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Fique de pé. Quando o Michael estava falando isso, só bota perto. Quando o Michael estava falando isso, veio uma palavra que ele, não sei se ele falou a palavra restituição. Falou? Falou? Restituir. E eu me lembrei também que eu perdi muita coisa. Passa de 1 milhão. E eu sempre pedi para Deus: Deus, traz de volta aquilo que o diabo roubou, traz de volta. Então talvez hoje, assim como eu, pessoas perderam heranças. Assim como eu, pessoas perderam alguma coisa. Mas não adianta chegar para Deus e dizer: Deus, é a tua promessa, restitui. Sabe o que você tem que pedir para Deus? Deus, faça em mim que eu tenha mérito, que eu construa o mérito contigo, que eu seja fiel a ti, Senhor, que eu seja fiel ao meu pastor, fiel ao ministério, que eu seja uma pessoa de caráter, que eu seja uma pessoa que quando for pedir para orar eu oro, quando chegar para estar junto eu esteja, quando for para ofertar eu oferto. Construa esse mérito. Você perdeu durante anos. Durante anos você foi perdendo. Durante esses dias a Joyce está perdendo. Ela começou com dor de cabeça, tontura e apenas uma formigação na mão e no pé. De repente ela perdeu o equilíbrio. De repente ela perdeu a força das pernas. De repente ela não conseguia andar direito. De repente ela perdeu até o controle da bexiga. Perdas. Mas são as perdas que nós devemos fazer com aquele profeta que Deus deu, aquele rei que o profeta chegou para ele e disse: hoje tu vai perder a tua vida. Aquele profeta, ele olhou para a parede e ele usou uma chave. A chave ele colocou perante Deus o seu mérito. Agora pergunto: você tem mérito para apresentar diante de Deus? Se você não tem mérito, construa esse mérito. Aleluia. Deus está te dando uma oportunidade para você restituir tudo aquilo que o diabo roubou da sua vida. Feche os olhos e comece a pensar em tudo aquilo que você quer que Deus restitua na tua vida. Peça para Deus trazer de volta tudo que o diabo roubou, mas peça para
restituindo, Pai, os projetos, os sonhos que o inimigo roubou um dia, que o inimigo tomou das nossas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço que o anjo da restituição venha trazer, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra fala em Eclesiastes 11:1, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muito tempo acharias. Pai, há pessoas aqui talvez que lançaram o pão, tem méritos, Senhor, lançaram o pão, não vendo o dízimo, não vendo o resultado do dizimando, não vendo o resultado do ofertando, não vendo o resultado das orações, não vendo o resultado das vigílias, não vendo o resultado, mas persistindo, pessoas que persistiram e têm mérito contigo. Então olha, Senhor, olha para quantas vezes essas pessoas jejuaram, quantas vezes essas pessoas estiveram no encontro comigo, quantas vezes a Joyce se doou, teve um encontro, trabalhou nas madrugadas. Faço como o Senhor, como Ezequias fez. Pego a chave de Ezequias e agora mostro diante de ti o mérito da Joyce. Não importa, Senhor, o que ela fez errado, mas importa o que ela fez contigo, para ti. Não importa, Senhor, o que cada um fez de errado aqui, mas importa o que eles fizeram. E se eles não fizeram ainda, se há algum aqui, Senhor, que não tem mérito contigo, que não foi fiel contigo, dê força, fé, para ele construir um mérito contigo, para construir esse muro de mérito, para que um dia seja restituído tudo que o diabo.
o Emmanuel, meu Deus, que morreu em nosso lugar, em meu lugar, por misericórdia e digno consolo, me torna digno. Que o Senhor te abençoe e nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe na nossa entrada e na nossa saída. Que o guarda de Israel, aquele que não dorme, não dormita, que peleja, que guerreia por ti de dia e de noite, que o Senhor dos exércitos te guarde. Que o Yahvé te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Adonai dê a sua paz. Que Ele restaure a tua fé, se você já não tem mais fé. Ele restaure a tua confiança quando você perder a confiança. O desespero toma conta do teu coração. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que o Pai das luzes faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E te dê a Shalom de Deus, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Que assim seja na tua vida, que nada falte, que nada seja quebrado, mas seja restituído, que nada esteja fora do lugar, que tudo esteja no seu lugar. E como a tua palavra fala em Efésios, que todas as bênçãos já estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Nós erguemos a nossa mão para o alto agora e atingimos a nuvem da glória agora. E pegamos nas regiões celestiais tudo aquilo que o Senhor preparou antes da fundação do mundo. Não por mérito nosso, Senhor, mas a tua palavra fala por amor, por amor, por amor, Senhor, por amor. Continuamos nas orações até de 24 horas, até as 6 da manhã. Eu convoco você, se você puder, amanhã às 20 horas, todos juntos. Quero orar não somente pela Joyce, eu quero orar por todos vocês, todos os fugidos, todos. Quem é que está orando agora das 9 às 10? 9 às 10? Então assim, ó, para preparar quem está orando aqui, pode deixar o fundo, tá? Pode deixar a oração. Quem quiser conversar lá para fora, não atrapalha quem está orando aqui. Tá? Deus abençoe. Quem quiser orar,